manifestações clínicas da infecção pela Leishmania chagas variam desde a infecção assintomática ou oligosintomática até a doença progressiva e potencialmente fatal. A maioria dos indivíduos infectados por Leishmania não apresenta doença clinicamente manifesta e em regiões endêmicas estima-se que apenas 20% dos indivíduos infectados desenvolvam a forma clássica da doença. Nas infecções inaparentes ou assintomáticas, como não há manifestações clínicas, a evidência da infecção é usualmente verificada em estudos epidemiológicos através de sorologia ou da reação intradérmica de Montenegro. A forma clássica da doença caracteriza-se por febre recorrente, palidez, emagrecimento, hepatosplenomegalia, anemia, leucopenia, plaquetopenia e a hipergamaglobulinemia. Diferente do que acontecia no passado, quando a epidemia se localizava nas áreas rurais, com população dispersa e a doença era muito insidiosa, a leishmaniose visceral urbana, que hoje é vista no Brasil, costuma ter uma evolução muito mais acelerada e, ao final de poucas semanas, o paciente pode estar gravemente doente. O período de incubação da leishmaniose varia de 3 a 8 meses. A doença predomina nos extremos de idade e apresenta-se de forma especialmente grave em crianças e em idosos, e também nas pessoas portadoras de imunodeficiências. A letalidade é mais alta em crianças com menos de 2 anos de idade em comparação aos adultos, e é também maior em adultos acima de 50 anos. A distribuição de doença entre os sexos é semelhante durante a infância, mas predomina em homens a partir da adolescência. Na doença subaguda ou crônica, observa-se febre, adinamia, inapetência, perda de peso, palidez e aumento do volume abdominal, que tanto é decorrente da hepatosplenomegalia como da fraqueza da parede abdominal causada pela desnutrição. Os sintomas podem persistir por semanas ou meses e o paciente pode se apresentar muito debilitado, incapaz de exercer suas atividades usuais quando recebe o diagnóstico. Muitas vezes o diagnóstico só é suspeitado quando ao exame físico o médico percebe a esplenomegalia. Daí a grande importância da palpação do abdômen no diagnóstico da LV. As complicações mais frequentemente associadas ao óbito são as infecções bacterianas e os distúrbios da coagulação sanguínea. A frequência de infecções bacterianas varia de 11% a 60% e podem ser a primeira manifestação da leishmaniose visceral. As infecções respiratórias e urinárias parecem ser as mais frequentes e os patógenos envolvidos são múltiplos. As alterações da coagulação sanguínea foram descritas desde os primeiros relatos da doença no Brasil e estão fortemente associados ao risco de morte. Equimose, epistaxe, petequias, sangramento digestivo, sangramento de mucosa, tudo pode acontecer, seja isoladamente ou em associação com outras complicações graves que podem resultar em choque e morte. O envolvimento do fígado ocorre em grande parte dos pacientes com leishmaniose visceral e é bem reconhecido, e formas graves de dano hepático têm sido descritas. Alterações renais ocorrem em grande proporção dos pacientes, mas tendem a não ser muito importantes e irreversíveis após o tratamento. Sintomas pulmonares são muito comuns em pacientes com LV e frequentemente são atribuídos a complicações bacterianas. A transmissão materno-fetal da leishmaniose visceral tem sido raramente relatada e pode resultar em infecção placentária, óbito fetal ou um recém-nascido com baixo peso para a idade gestacional. Outras vezes, a criança pode ser saudável ao nascimento e os primeiros sinais da doença serem revelados nos anos seguintes.